Embora o Ailing Lance fosse um feitiço de rank 2, depois de passar pelos rituais sacrificiais de Hades e pela formação de magia defensiva da tela carmesim, ele havia enfraquecido e eventualmente perecido sob a palma crimson de Lei Lin. O poder de sua palma carmesim fez com que Cabohan, que não estava muito longe, empalidecesse e exclamasse: "Você avançou para se tornar um magus do nível 2. Apenas um magus de nível 2 seria capaz de suportar sua magia tão facilmente." Lei Lin soltou um enorme suspiro, sentindo a transformação se completar em seu corpo. E não podia deixar de murmurar: "Essa força formidável realmente faz com que nos sintamos intoxicados." O iShip também mostrou algumas notificações. Bip. Detectou a queima de grandes quantidades de força espiritual sem dono. Aluno de Kemoin no processo de avanço. A técnica de meditação de alto grau do corpo hospedeiro. O aluno de Kemoin subiu para o segundo nível, conduzindo o avanço na classificação de host. Anfitrião avançou para se tornar um Warlock de nível 2. Rank 2. Magias inatas foram geradas, modificando o mar de consciência do corpo hospedeiro. Bip. Anfitrião avançou para se tornar um Warlock Rank 2. Estatísticas foram substancialmente aumentadas. Recalculando dados, em seguida, o iShip atualizado e exibiu suas novas estatísticas. Bip. Lei Lin Farlier. Rank 2 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força: 21.1. Agilidade: 14.4. Vitalidade: 27.9. Força espiritual: 104.3. Poder mágico: 104. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Lei Lin notou as grandes mudanças em seu mar de consciência. Seu mar vermelho de consciência havia se expandido enormemente, mas a essência central no meio experimentara a maior parte das mudanças. Originalmente, houve uma cristalização carismática prismática de sua força espiritual. Esta foi a fundação de Lei Lin como um bruxo, e todos os tipos de runas complicadas foram esculpidas nela. Essas runas eram como se pequenas cobras negras parecessem ser formadas a partir da natureza, e compunham os seus 2 feitiços inatos. Atualmente, dentro do cristal, outro menor cristal em forma de prisma foi produzido. Parecia exatamente com o prisma externo, exceto pelo tamanho. Parecia que uma versão menor do cristal original fora colocada dentro de si. A única diferença era que as runas na superfície do cristal interno eram diferentes das runas dos feitiços inatos de Lei Lin no cristal externo. Essas runas formaram feitiços inatos ainda mais formidáveis. Se observássemos os 2 cristais do lado de fora, eles observariam que as runas na camada externa e interna foram integradas para criar uma imagem de uma runa carmesim com aparência de símbolo. Esse símbolo era muito misterioso e parecia conter alguma força terrível que podia se comunicar com estranhas entidades do submundo. No entanto, como não estava completo, não poderia exibir sua força. Este era o feitiço inato que se adequava completamente a Lei Lin, algo que só era possível para aqueles que tinham técnicas de meditação de alto grau. Como esses feitiços o complementavam perfeitamente, eles não teriam nenhum efeito negativo. Se ele fosse como um magus regular, as runas e a marca colidiriam, e as 2 camadas da essência nuclear não seriam capazes de se estabilizar. Mesmo se alguém encontrasse um feitiço rank 2 que o servisse bem, ainda assim teria uma alta taxa de consumo, e eles não seriam capazes de exibir completamente a força de um magus de rank 2. No entanto, Lei Lin não precisou se preocupar com isso. Olhando de relance para o nível 2 magus, Cabohan que estava a uma distância de distância, Lei Lin respirou fundo e olhou para o nível 2 de feitiço inato que o aluno de Kemoin tinha gerado. Bilis tóxica. Este era o nome do rank 2 que o aluno de Kemoin tinha formado. Depois de sentir a informação emitida pelo cristal em seu mar de consciência, Lei Lin ficou um pouco sem palavras. Parece que é outra habilidade da modificação do corpo.
Isso provavelmente tem a ver com o despertar da natureza venenosa da serpente Kemoin gigante. Toda vez que uma técnica de meditação de alto grau avançava em outro nível, gerava um feitiço inato para o magus. No entanto, o magus não teria escolha nesse método e, da mesma forma, Lei Lin não tinha escolha senão aceitá-lo. No entanto, os feitiços inatos produzidos por essas técnicas de meditação de alto grau eram extremamente poderosos e não deixariam Lei Lin desapontado. Neste ponto, o Aiship havia terminado de organizar todas as informações sobre a bilis tóxica e a exibia em formato numérico. Bilis tóxica, classificação 2 magias. A antiga serpente gigante Kemoin possuía habilidades terríveis, e sua forma madura poderia até mesmo corroer o vazio. Através da modificação de seus corpos e linhagem, os antigos Warlocks conseguiram transplantar essa habilidade em seus próprios corpos. Pré-requisitos: modificação do coração para o da serpente Kemoin gigante a 100%. Efeito: através de neurotoxinas deixadas de qualquer parte do corpo, realize uma área de ataque de efeito que ataca todos os seres vivos. Consumo: 10 força espiritual, 10 poder mágico, como o Magus Grau 2. O consumo de sua força espiritual e poder mágico eram simplesmente de um grau de 10. Isto era obviamente porque era um feitiço inato. Além disso, Lei Lin precisou modificar seu coração e cultivou seu corpo para poder usar este poder, fazendo com que ele ficasse ainda mais expectante com o poder dessa magia de rank 2. Eu vou te usar como cobaia. Lei Lin olhou para Caborran, que não estava longe, e a força espiritual em seu mar de consciência se apressou. A essência do núcleo de 2 camadas tremulava com a luz fraca. Lei Lin podia sentir de dentro disso em seu corpo. O sangue vermelho púrpura da serpente gigante Kemoin estava congelando dentro de sua vesícula biliar. Após o consumo de energia e força espiritual, um líquido misterioso foi produzido. Esse líquido poderia se espalhar para todas as partes do corpo de Lei Lin e ser secretado por qualquer poro em sua pele. Com um único pensamento, o veneno da serpente gigante Kemoin se espalhou pelo ar. Misteriosamente, quando seu grau 2 de magia inata, bilis tóxica, foi usado, não havia flutuação de energia, nem havia qualquer cheiro especial ou cor. Ele se escondeu muito bem. Desde o momento em que Lei Lin chegou à segunda posição, até quando ele usou o Crimson Ball e soltou o Toshikibili, apenas alguns segundos se passaram, e até mesmo os magos do lado de fora não puderam reagir. Em frente a ele, Caborran olhou para Lei Lin, que acabara de emergir, a expressão em seu rosto complicada. Primeiro foi arrependimento, então pena, e depois medo e vontade de matá-lo. Lei Lin Farlier. Ser capaz de avançar para o nível 2 antes de atingir os 30 anos significa que você é um gênio encontrado apenas uma vez a cada 1000 anos na Costa Sul. Mas hoje você destruiu o portão do avião secreto e cometeu um pecado imperdoável. Nós, magos negros, vamos julgá-lo e puni-lo. Caborran falou em retidão, encontrando uma desculpa para ele matar Lei Lin. Quanto mais potencial Lei Lin tivesse, mais perigo ele representaria para Caborran. Atualmente, Lei Lin tinha acabado de avançar para o nível 2, então, além de sua própria habilidade inata, ele certamente não teria uma magia de classificação 2. Esta foi a melhor oportunidade para eliminá-lo. Desmond, que originalmente veio assistir ao show, agora caminhava lentamente atrás de Lei Lin ao descobrir que ele havia avançado para o nível 2. Juntamente com Caborran, ele cercou Lei Lin. Depois de ver os métodos estranhos que Lei Lin usou para avançar, Desmond tinha ficado com medo desse novo e avançado rank 2 magos. Ele não se importava em unir as mãos com Caborran se isso significasse que ele poderia cuidar de Lei Lin. Por um momento, os magos de ambas as facções foram extremamente coordenados. Os dois escalam 2 magia em torno de Lei Lin, enquanto os outros magos escuros e claros o cercam também. Parece que eles não têm medo da morte. Olhando para os magos oficiais que o rodeavam,
Lei Lin estava sem expressão, embora estivesse suspirando por dentro. O grau de poder de um feitiço Rank 2 era de pelo menos 80. Um ataque de tal nível foi basicamente fatal para qualquer Rank 1 magos. O ataque de bilis tóxica era invisível e não diferenciava entre inimigos e aliados. Quanto mais as pessoas se aproximassem de Lei Lin, mais depressa morreriam. Tump, o magus ligeiro que estava mais perto dele desmoronou, uma estranha cor púrpura negra aparecendo em seu rosto. Tump como uma reação em cadeia, fosse mais de claro ou escuro. Todos os que estavam ao redor de Lei Lin ficaram rígidos e caíram no chão. O que está acontecendo? Ele está envenenado. Tenha cuidado, é um ataque tóxico. Use um feitiço que impeça você de respirar ou uma barreira. TSS grandes quantidades de gás branco emitidas foram emitidas, e os corpos dos magos que haviam entrado em colapso começaram a corroer. Pode-se até ver os ossos brancos dentro. Os ossos brancos finalmente escureceram e depois se fundiram em um líquido preto. Os magos que viram esta cena empalideceram instantaneamente, gritos e berros soando em todos os lugares. Mais um grito miserável foi ouvido. Um mago com uma barreira espessa caiu no chão, seu corpo começando a apodrecer. Os magos oficiais perto de Lei Lin entraram em colapso e se transformaram em líquido preto. Não havia tempo para ninguém salvá-los ou movê-los. Uma aterrorizante efeito intimidou os dois magos. Mesmo uma camada protetora é inútil. Piscando rapidamente, Caborn e Desmond voaram para trás. Desmond produziu grandes quantidades de relâmpago, limpando seu corpo uma e outra vez, enquanto Caborn cresceu enormes verrugas verdes que continuamente absorveram algo. Com o passar do tempo, o ataque venenoso aumentou seu alcance. Começou onde Lei Lin estava, e depois se espalhou para a totalidade do Force Azons Garden. No final, até mesmo os seres mágicos no mundo externo começaram a desmoronar em grandes grupos e se transformar em líquido negro, o cheiro azedo de decadência se espalhando por toda parte. Além dos magos que rapidamente se retiraram desde o início, não havia seres vivos além de Lei Lin e os dois magos de nível 2. Essa situação surpreendeu até mesmo Lei Lin, que causou isso. Isto é semelhante aos ataques bioquímicos do meu mundo anterior. Para que não houvesse um único ser vivo dentro da área de seu ataque, Lei Lin não teve fim. Além disso, ele conhecia o método pelo qual seu veneno se espalhava. A toxina da serpente gigante de Kemoine poderia penetrar através de qualquer camada protetora feita de energia, e entrar no sistema circulatório de um magus através de sua pele. Para magias que ajudavam a pessoa a aprender a respiração, isso era ainda mais inútil. Esse tipo de veneno não só corroía o corpo físico como também não desanimava o espírito.